Sou Marcelo Júnior, com a produção de Martini Escritório de Ideias. Estamos iniciando pela Cultura FM 87.9 e pelas redes sociais, mais uma edição do programa Papo Reto. E hoje, a professora Manuela Carneiro. Que bom que veio ao programa, professora Manuela. Que bom mesmo. Então, de fato, nós agradecemos, em nome da PP Sindicato, eu agradeço o espaço para que a gente possa divulgar as questões da greve, divulgar as nossas reivindicações e esclarecer os motivos de estarmos, mais uma vez, paralisando nossas atividades. A professora Manuela Carneiro é a presidente da PP Sindicato de Irati. Qual é a reivindicação dos professores nessa greve, professora? Antes de falar até da reivindicação dessa greve, eu gostaria de só fazer um relato rapidamente das questões. Ano passado, 2014, em abril, nós tivemos uma greve que teve a duração de uma semana e terminamos a greve com uma série de acordos feitos com o governo. Esses acordos, boa parte deles, a maioria deles não foi acertado. Nós temos pendência na pauta da greve de 2014. Fomos esse ano, novamente, para uma greve em fevereiro. Fevereiro de 2015, novamente estivemos em greve, com mais de um mês de greve, e tivemos um acerto no final da greve de vários pontos, né? Dentre eles, o acordo de que nenhum projeto de lei que tirasse os direitos dos servidores voltaria para a Assembleia Legislativa. E não foi o que aconteceu. O projeto de lei volta para a Assembleia e, por isso, decidimos entrar em greve. Então, estamos em greve já desde semana passada, porque o projeto de lei volta. Então, nós entramos em greve para acompanhar a votação. Mas, professora Manuela, o que esse projeto de lei pode afetar na vida do professor? O projeto de lei que foi para a Assembleia Legislativa em fevereiro, que foi o grande motivo da primeira greve, ele retirava todos os direitos trabalhistas dos servidores, acabava com o plano de carreira dos professores e funcionários da escola. E tinha um projeto que alterava a questão da previdência, que é a aposentadoria dos servidores. Esse projeto foi derrubado, no dia 10 de fevereiro, com a ocupação da Assembleia Legislativa, no dia 12, com a ocupação do pátio da Assembleia Legislativa. E aí, como eu falei, nós tivemos o acordo de que o projeto não voltaria. O projeto volta, reformulado, com algumas mudanças, mas ele volta. O que muda? Nós temos dois fundos. Os servidores do Estado do Paraná, na verdade, têm três fundos. Tem o fundo militar, que é dos militares, e os demais servidores, e aí não são só os professores, os demais servidores estão parte no fundo financeiro, parte no fundo previdenciário. E, com esse projeto, alguns servidores que estão no fundo financeiro passam para o fundo previdenciário. Com isso, altera todo o cálculo do fundo previdenciário, e isso vai causar prejuízos na aposentadoria dos servidores. Para resumir bem essa história, professora Manuela Carneiro, e você que nos ouve pela Cultura FM, nos assiste pelas redes sociais, com esse fundo, o professor, vamos tratar aqui da categoria dos professores, o professor lhe garante que, ao término dos 30 anos de serviço prestado ao Estado, por exemplo, se ele contribui com R$6.000, ele vai receber R$6.000 de aposentadoria. O medo de vocês é que, com todo esse processo, daqui a 30 anos, por exemplo, o professor contribuiu com R$6.000, ele não venha a ter essa aposentadoria de R$6.000, um valor inferior a esses R$6.000. É mais ou menos por aí o caminho? Sim, Marcelo. Então, vamos imaginar aí um professor universitário que tem doutorado, pós-doutorado e que tem esse salário, como você citou. Ele tem a garantia de, quando aposentar, ter sua aposentadoria daquilo que ele contribuiu. Então, nós temos aí muitos professores universitários, por exemplo, que estão nas universidades públicas por essa garantia, porque sabem que, quando chegar o momento da aposentadoria, eles vão receber. Tendo essa alteração, tendo a aposentadoria, não recebendo a integralidade, nós já vamos ter aí muitos professores que têm muito curso, muito bem formados nas universidades estaduais, que vão deixar as universidades, vão procurar as universidades particulares, porque não tem essa garantia. Nos servidores, eu sou da PP Sindicato, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública, professores e funcionários das redes estaduais, nosso salário não chega tanto, mas nós temos hoje a garantia da integralidade na aposentadoria. E, com essas alterações, nós perdemos essa garantia, de fato. Nós temos várias perguntas dos internautas, paramos algumas, não dá para colocar todas as perguntas aqui, são muitas perguntas. É a professora Manuela Carneiro, falando a respeito daquele triste acontecimento na manifestação dos professores, quando a polícia partiu para cima dos manifestantes. E
Eu conversava com uma pessoa hoje que faz parte do governo do estado do Paraná, que ela até falava que realmente não tem como tapar o sol com a peneira. Foi um erro terrível, principalmente do secretário de Segurança, que deveria ser exonerado, mas não foi, até o momento, exonerado o secretário de Segurança. Esse fato ocorrido foi bem pior do que aquele do Álvaro Dias no final da década de 80? Pessoas que estavam, né, no 30 de agosto de 88 e estavam presentes agora, no 29 de abril, relatam que, de fato, foi muito diferente, né? Nós, que estávamos lá, o Núcleo Sindical de Irati abrange 11 municípios, então, no total, nós estávamos em mais de 300 pessoas no ato, e o que se viveu lá, até, de repente, a gente poderia trazer pessoas que foram feridas para dar o depoimento, que realmente, assim, não foi utilizado táticas para dispersar a população, porque as bombas de gás lacrimogêneo elas eram jogadas aleatoriamente, eram jogadas no meio da população. Então, dos servidores que lá estavam, porque nós que lá estávamos sabemos que estavam só os servidores lá, não só professores. Não existiam todos os servidores black blocs no meio dos professores nessa manifestação? Todas as fotos que nós temos, porque aí foi feito muito registro, foi feito muitas fotos, muitas filmagens, todas as fotos e filmagens que nós temos, não se identificou ninguém infiltrado. Então, eram realmente servidores, não só professores, né? Volto a dizer, somos 23 sindicatos, então, eram servidores de universidade, agentes penitenciários e tantos outros servidores que lá estavam, tinham também com a gente estudantes das universidades, mas não tinha ninguém infiltrado, né? Não se conseguiu, com as imagens, provar nem a infiltração de ninguém. Algumas pessoas dizem que esse movimento é partidário também. Há uma briga política entre PT, PSDB. Existe realmente essa participação partidária no movimento dos professores do Estado do Paraná? Eu peço licença, Marcelo, para já responder essa tua questão. Só queria continuar o relato lá, que assim, da questão, tanto na questão das bombas de gás lacrimogêneo sendo jogadas aleatoriamente, onde muitas vezes as pessoas não tinham por onde correr, não conseguíamos retirar os feridos, porque as bombas não cessavam. A senadora Gleice estava lá, né, veio com uma comitiva, nem nesse momento em que ela... Mas isso não compromete o movimento de vocês? No momento em que ela estava caminhando, eu já falo sobre isso, né? No momento em que ela estava se deslocando, nem assim as bombas pararam, para dizer assim, nem para tirar os feridos nós tínhamos as bombas cessadas. Dos servidores que lá estavam, a maioria foi atingido no tronco e na cabeça, e as balas de borracha, quando elas são usadas, elas devem ser usadas para dispersar a população nas pernas, nós sabemos disso, e não foi o que aconteceu. Foi tática para causar terrorismo, foi uma agressão terrível, e nós não podemos nem chamar de confronto, nós chamamos de massacre, porque nós não tínhamos nenhuma ação para colocar ali. A senadora Manuela, bem objetivamente, por esse motivo que eu falei que o secretário de Segurança Pública deveria ser exonerado, até as pessoas ligadas ao governo do Estado também compreendem dessa forma, que o secretário de Segurança deveria ser exonerado pela forma com que as pessoas foram tratadas naquela manifestação. Esse movimento de vocês é movimento partidário, professora Manuela? Não. Vamos pensar assim, né? Eu acho que cada um dos que vão assistir, né, que estão acompanhando, sabem do movimento de greve que nós tivemos em fevereiro. Nós não estamos agora com 100% das escolas, estamos com 85% na categoria parada. Em fevereiro estávamos com 100%. Aí eu pergunto, será que todos 100% dos servidores da educação do Estado do Paraná são de um partido único? Então, de verdade, as medidas tomadas foram medidas que retiraram direitos dos trabalhadores, e os trabalhadores se levantaram para isso. Nós não podemos dizer que os trabalhadores em educação foram manobrados, foram enganados. E não podemos dizer que 100% dos trabalhadores em educação no Estado do Paraná são de um partido único. E isso já nos dá um indício de que a greve não é partidária. Aí eu queria também falar na questão que eu citei da senadora. O Senado fez um apoio, veio uma comissão do Senado, 100% dos senadores, né, por unanimidade, definiram de vir uma comitiva aqui para o Estado do Paraná, no dia 29 de abril, para conversar com os deputados. E eu volto a perguntar, será que nós temos também a totalidade dos senadores de um partido só? Então, claro que a senadora estava aqui representando o Paraná, né, mas foi uma comitiva aprovada com unanimidade.
Perguntas aqui dos internautas, professora Manuela Carneiro. O Carlos Almeida Costa lhe diz o seguinte: foi visto na manifestação muitas pessoas alheias ao protesto, como os Black Blocs. A APP Sindicato não observou as pessoas nessa manifestação? De fato, né, eu volto a dizer, não foram identificados nenhum black box. E não tem identificação de ninguém infiltrado. Foram olhadas todas as filmagens, inclusive alguns companheiros nossos foram acusados de estarem infiltrados, e depois a gente conseguiu comprovar que era categoria e que as ações lá não foram nenhuma ação violenta, foram mesmo ações de resistência. Estávamos, sim, com o rosto coberto, porque o gás lacrimogêneo ninguém consegue ficar sem. Então, usávamos lenços, usávamos as camisetas para proteger um pouco, mas nenhuma filmagem demonstrou que tinha gente infiltrada. A Márcia Souza, ela pergunta: o Colégio Duque de Caxias e o João 23 não estão com as aulas paralisadas, por quê? Então, eu também gostaria de saber, né? São educadores que estão nas escolas nesse momento e que, de alguma forma, não se sensibilizaram, de alguma forma, não compreenderam ainda a dimensão do movimento. O movimento está tendo apoio de várias, né, do Brasil todo, tomou uma dimensão internacional. A APP Sindicato, em Curitiba, recebeu apoio do internacional, assim, a gente perdeu a conta já da quantidade de apoio que recebemos. E alguns educadores estão, sim, nas salas de aula nesse momento, e nós estamos fazendo a conversa, mas, assim, o direito a escolher se vai ou não para a greve é individual de cada um, né? Cada um faz a sua escolha individual. Nós, enquanto sindicato, conversamos, orientamos, tiramos as dúvidas, mas não fazemos piquete e não impedimos ninguém de trabalhar. O Carlos Ossen faz uma outra pergunta aqui. Com o corte da verba do FIES pelo Partido dos Trabalhadores, entre outros cortes, que somam 7 bilhões, por que o sindicato não se posicionou? O APP Sindicato é Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública no Estado do Paraná, se posiciona, sim, né, diante de outras situações. Dá para, né, convido a todos a acessar o site da APP Sindicato. As reivindicações estão lá, a denúncia dessas questões está lá, né? Participamos, sim, de manifestos contra as ações também do governo federal, né, junto com a Central Única dos Trabalhadores, da qual fazemos parte. Então, assim, não é verdade que a APP Sindicato não está envolvida nisso e não está fazendo a denúncia disso. No entanto, nós temos uma pauta relacionada aos trabalhadores, né? As pautas nós fazemos em assembleia. Então, as pautas elas são feitas em assembleias. Agora a gente tem feito assembleias da greve um pouco mais com frequência, mas a assembleia para definição de pauta ela não é feita toda semana. Então, a gente não altera a pauta toda semana. A gente tem umas definições de pauta, mas a defesa da escola pública é a nossa defesa, né? E aí eu podia fazer todo um outro debate, inclusive do FIES, que é dinheiro público investido em instituições privadas. Mais uma participação de internauta. Eu acho que não era bem esse o motivo também da pergunta. Mais uma participação de internauta aqui, professora Manuela. O Laércio Prado Guará, ele fala o seguinte: se a greve não é política, por que a CUT estava levando as bandeiras e também petistas à sua frente? Eu gostaria de saber, a gente está falando de bandeira da CUT ou de bandeira do PT? Acho que é das duas, né? Então, a APP Sindicato ela é filiada à CUT, né? Nós somos um sindicato filiado à Central Única dos Trabalhadores e, por isso, nas atividades da APP, vai ter as bandeiras da CUT. Elas vão estar sempre nas nossas atividades. Em relação à bandeira partidária, a gente não vai proibir ninguém, não vai queimar a bandeira, não vai pegar a bandeira de ninguém. Enquanto sindicato, nós não levamos bandeiras de partido para as reivindicações, mas também não quebramos e não queimamos bandeira nenhuma. Todos são convidados a estar nas manifestações e levar suas bandeiras, levar suas reivindicações. O ato que nós tivemos no dia ontem, em Curitiba, no dia 5, ele uniu muita gente, uniu servidores. Nós tivemos apoio de vários sindicatos do país, né? E trabalhadores de Curitiba, e trabalhadores de região, e todos estavam convidados, era um evento de solidariedade, de repúdio à violência e pela democracia, todos estavam convidados a ir e levar suas bandeiras. A população ela ficou extremamente revoltada, né, com aquele ato de violência que aconteceu por parte da Polícia Militar
contra os professores. E isso foi unânime, né? Nas redes sociais, principalmente, o apoio aos professores com relação àquela violência toda. É claro que algumas pessoas elas não entendem muito bem o propósito dos professores nessa manifestação. É bom o salário do professor hoje no estado do Paraná, comparado com o salário em outros estados? Eu não tenho, Marcelo, assim, uma comparação com outros salários, até porque cada estado tem um plano de carreira. Aí a gente precisaria ver, a gente vai comparar o salário inicial, vai comparar o salário final. Para fazer comparação de plano de carreira é um estudo um pouco mais elaborado. Nós estamos no piso. Um professor que entra trabalhar no estado do Paraná hoje recebe o piso, que é o mínimo. É o mínimo por lei que o educador deve receber. Esse ano, o nosso salário está abaixo do piso. O piso foi reajustado em janeiro. Nós temos aí a reivindicação de um aumento de 13% para estar no piso. Para estar no mínimo. Qual o valor desse piso? No mínimo. O piso salarial hoje. Ele gira em torno de quanto? Chega a R$2.000 o piso? Não, R$1.200. R$1.200. Isso. Para quantas horas? R$1.800. Quantas horas de trabalho? R$1.800. Para 40 horas de trabalho. Salário inicial do professor hoje, né? Eu não estou aqui com os papéis, mas assim é o mínimo, né, para um professor com magistério uma lei federal, né? No estado do Paraná, até ano passado nós tínhamos a garantia desse mínimo e esse ano nós não tivemos o reajuste, então não temos esse mínimo. Claro que depois nós temos o plano de carreira, né? O plano de carreira que a gente consegue sair do salário inicial e à medida que vai avançando na carreira, no tempo e com cursos a gente vai ter alterações no salário. Então, simplificando, se eu começo a trabalhar hoje como professor, eu vou trabalhar 8 horas por dia, 5 dias na semana, eu vou ganhar no final do mês R$1.200? R$1.800. R$1.800? Sim. Ah, R$1.800. É um pouquinho melhor que R$1.200, mas mesmo assim, para todo um estudo, todo um trabalho que um professor desenvolve para lecionar, realmente é pouco, né? Assim, o piso... A gente precisa lembrar também que os educadores, eles, né, o sindicato não é só dos professores, é professores e funcionários de escola. Os professores todos com curso universitário, com uma especialização, 2, 3 especializações, e essa também é a nossa reivindicação. Os professores contratados hoje, a maioria deles tem 3 especializações e não recebem por nenhuma delas. Recebem somente pela graduação, também é uma reivindicação que nós temos. E, assim, se a gente for comparar o salário do professor com o salário de qualquer trabalhador com o ensino superior, de fato, está abaixo, né? Geralmente, o salário do educador é menor do que a média. E, assim, volto a dizer, a gente está pedindo piso e não o teto, né? A lei nos garante o piso, que é o mínimo que um professor deve receber. E, professora Manuela, como serão agora as aulas daqui para frente? Essa reposição, como que ela vai acontecer? Nós estamos num processo de greve. Nós ainda estamos num processo de greve. No momento em que a Assembleia decidir pelo fim da greve, os representantes da PP Sindicato com o governo vão definir um calendário de reposição. O ano letivo termina quando nós fechamos os 200 dias letivos. É garantido ao estudante 200 dias letivos e nós queremos fazer essa garantia. Ninguém vai deixar de trabalhar os 200 dias letivos para garantir o fim do ano. Ninguém vai para uma greve porque gosta. A greve é difícil para todo mundo, né? Enquanto trabalhadores de educação, para nós é muito difícil o processo de greve, mas é o único recurso que nós temos. Nós já tentamos todos os caminhos de negociação, tentamos paralisação, tentamos todos os outros meios, não foi possível, e aí iniciamos um processo de greve. E só depois do processo de greve terminado é que nós vamos pensar no calendário de reposição, mas já temos a garantia de que nenhum estudante vai ser prejudicado. Extrapolamos o nosso tempo. Quero agradecer aqui a tua presença, presidente da PP Sindicato de Irati, professora Manuela Carneiro. Obrigado. Agradeço o espaço. É bom saber que a gente pode contar com esses espaços para fazer esclarecimento. Esse foi mais um Papo Reto, pela Cultura FM 87.9 e pelas redes sociais. Agradeço pela tua audiência.